Me diz aí, você já viu em algum livro, na capa geralmente, dizendo que aquele autor ou aquele livro é um best-seller? Eu já vi muito isso por aí, nas capas dos livros, na Amazon lá também, dizendo tal autor é best-seller, tal livro é um best-seller do New York Times. Mas eu nunca parei para realmente me aprofundar e tentar entender o que é esse best-seller e o que isso representa dentro da comunidade literária, né, para venda de livros. E será que o livro ser um best-seller realmente está relacionado com a qualidade dele? Será que um livro que vende muito necessariamente vai ser melhor do que um livro que não vende tanto? Ou um autor que é um best-seller, né, que vende muito seus livros, ele necessariamente é um autor melhor do que um outro que vende menos? Então, vamos entender um pouquinho mais. Oi gente, se vocês não me conhecem, eu sou Thaís. Se esse é seu primeiro vídeo aqui no canal, seja bem-vindo. Se não é o primeiro, seja muito bem-vindo também. Obrigada por estar aqui novamente me acompanhando. Então, primeiro vamos começar entendendo o que é um best-seller. Essa palavra é uma palavra do inglês que vem de best, que é mais ou melhor, e seller de vender, então é um livro que vendeu muito, né? É um best-seller, um mais vendido. Segundo a definição do Wikipedia, sim, gente, eu peguei do Wikipedia porque eu procurei em vários sites e foi o lugar que eu encontrei uma definiçãozinha assim mais certinha. Mas mais pra frente vocês vão ver que tem outras referências também, então fiquem tranquilos que isso aqui tá certo, tá? É um livro ou outro tipo de mídia conhecido por seu status de alta vendagem, ou seja, que vende muito, com listas de best-sellers publicadas por jornais, revistas e cadeias de livrarias. Então, basicamente, para você ser um best-seller, você precisa vender e sair em alguma dessas listas que existem de livros mais vendidos. Existem muitas listas de best-sellers, algumas das mais famosas não são brasileiras, são listas dos Estados Unidos. A mais prestigiada, assim, a que é considerada a mais de status maior, assim, que quando você coloca na capa de um livro, quando você coloca lá na Amazon um anúncio e fala, nossa, esse é um livro best-seller, ou esse é um autor best-seller, é a do New York Times. Mas a gente tem outras também. A gente tem a da Publishers Weekly, que sai em listas. Algumas listas saem semanalmente, outras listas saem com mais tempo de distância entre, né, uma e outra, sei lá, uma vez a cada um mês. A gente tem também a da USA Today, que é uma outra revista lá dos Estados Unidos. Ela é uma lista que ela sai e não divide por categoria, então você não tem por gênero nem nada assim. Ela pega todos os livros mais vendidos nos Estados Unidos, independente de categoria, e bota tudo numa lista dos 100 mais vendidos. 100 não, 150. Tem também a lista do IndieBound, que é mais voltado para livros independentes e livrarias independentes também, buscando informações nessas livrarias e não nessas grandes redes de venda, como lá nos Estados Unidos a Barnes & Nobles e a própria Amazon. Então é uma lista mais voltada para livrarias mais pequenas, mais independentes. E aí tem a Amazon, que tem duas listas, né? Que são os Amazon Charts, que é uma lista que é publicada uma vez por semana e que vai falar aí quais são os livros mais vendidos dentro do aplicativo da Amazon, isso independente de formato, áudio, e-book e livro físico, capa dura, enfim, independente. Mas também tem o Amazon Bestsellers, que é uma outra lista da Amazon que é atualizada assim a cada hora, basicamente. E essa tem assim inúmeras divisões. Se vocês forem verem lá dentro da Amazon, você clica lá nos mais vendidos, que é essa parte lá, né? Mais vendidos. Aí tem por gênero, por formato, por não sei o que, tem um monte. E o mais famoso de todos, o mais prestigiado, o que tem mais valor e status quando é colocado lá na capinha de um livro é o New York Times. O New York Times, ele também publica as suas listas semanalmente. Então toda semana tem uma divulgação das listas de livros mais vendidos e ele também divide por categorias. E aí, quando a gente tem, por exemplo, um livro que tá vendendo muito por muito tempo, ele vai ficar, sei lá, na lista dos mais vendidos por várias semanas. Isso também os autores costumam comemorar bastante quando o livro deles fica por muito tempo nessa lista de mais vendidos. Cada uma dessas listas, elas são criadas de jeitos diferentes. Então, lá dentro dos Estados Unidos, né, essas listas, essas revistas, ou por exemplo, a IndieBound, que é
é uma lista que é publicada pela Associação de Livreiros, eu acho, lá dos Estados Unidos. Eles pegam as suas informações, né, as informações de venda, para poder juntar tudo e fazer uma divulgação dos livros mais vendidos de formas diferentes. Às vezes tem uma ponderação diferente. Então é muito importante ter em mente que essas listas, elas não são verdade absoluta, sabe? Não é uma verdade absoluta, porque esses são os livros que com certeza são os mais vendidos. É sim uma tentativa, através de metodologias aí, de pegar essas informações de vendas para tentar definir quais são esses livros mais vendidos. A lista da Amazon, que atualiza a cada hora, é um bom termômetro pra gente saber, assim, em tempo real e com bastante proximidade da realidade, o que realmente está acontecendo no mercado literário, até porque eu vi em uma das... eu não vou lembrar agora qual, gente, desculpa, mas em uma das reportagens, né, que eu li, fala que a Amazon lá nos Estados Unidos é responsável por cerca de 60% das vendas de livros. Então, você ter esses charts lá que atualiza cada hora, dizendo quais são os livros mais vendidos, independente de formato, é uma coisa bem próxima da realidade do que realmente está acontecendo no mercado literário, assim, quais são realmente os livros que estão vendendo muito. Mas, qual que é a questão, né? Você dizer lá, botar lá na capa do seu livro que você é um best-seller da Amazon, não tem o mesmo peso do que você dizer que você é um best-seller do New York Times. Então, tem muito a ver com prestígio, com status também. Será que um dia a Amazon, né, você colocar na capa do seu livro que você é um best-seller da Amazon, vai ter o mesmo peso do que você colocar que você é um best-seller do New York Times? Quem sabe, né, gente? A gente vai discutir um pouquinho sobre isso, como que as coisas estão mudando, o mercado está mudando e a forma que as pessoas consomem livros também está mudando, principalmente por causa das redes sociais. No Brasil, gente, a gente tem também uma lista de mais vendidos, tem as listas da Amazon, que a gente pode consultar lá no site da Amazon, qualquer momento, e a gente tem também a lista de mais vendidos da revista Veja. Eu nunca vi, não sei se vocês já viram, mas eu nunca vi nenhum livro estampado lá na capa ou naquele plástico que vem assim por fora. Às vezes vem um negocinho assim escrito lá que ele é um livro mais vendido. Eu nunca vi nenhum livro que tenha escrito mais vendido da Veja, no caso, best-seller da revista Veja. Mas no Brasil eu sei que é uma lista que eu já ouvi falar, então não é completamente desconhecida e ela é específica do Brasil. Isso é interessante, então a gente consegue ter uma noção do que está sendo consumido no Brasil, porque obviamente o que está sendo consumido nos Estados Unidos não é o que está sendo consumido aqui, porque primeiro, muitos livros saem lá e depois vão chegar aqui no Brasil. Então o termômetro é completamente diferente. No Brasil, o que vai vender é o que está sendo publicado aqui. E são públicos completamente diferentes, né? Os Estados Unidos consomem livros que geralmente vão ser um pouco diferentes do que são consumidos aqui no Brasil. Então a lista da Veja é uma lista que é interessante para a gente ter uma noção do que está sendo consumido, mas eu acredito que as listas da Amazon sejam mais precisas quando o assunto é Brasil. No momento que eu tô olhando aqui, por exemplo, o livro mais vendido no Brasil até o mês passado, até junho, é Assim que Acaba, o livro da Colleen Hoover. Tá sempre nas listas, né, gente? E em segundo lugar tá Verity. E aí é interessante que aqui dentro do site mostra aqui há quantas semanas esse livro tá na lista. É Assim que Acaba, tá na lista 144 semanas, não consecutivas, ou seja, ele entrou, saiu. E, por exemplo, em terceiro lugar tem um livro que eu nunca ouvi falar, A Filha dos Rios. Bridgerton é Assim que Começa, Tudo é Rio, Biblioteca da Meia-Noite, Imperfeitos, A Garota do Lago. Em décimo lugar, Fogo e Sangue, por causa da série de Game of Thrones, né, que tá sendo lançada agora. Essa lista, ela vai até o 20º lugar. Então a gente tem muito aqui o quê? O que está sendo consumido no Brasil. Colleen Hoover, coisas relacionadas a séries. Então a gente tem muito aqui Bridgerton, tem vários livros de Bridgerton, inclusive o box inteiro de Bridgerton em 18º lugar. E também os 2 livros relacionados com a série de Game of Thrones, né? E quantas cópias eu preciso vender para ser considerado um best-seller? O número necessário de vendas é relativo ao desempenho de outros livros concorrentes no mercado na mesma semana. Livros na mesma lista de mais vendidos podem ter contagens de vendas drasticamente diferentes. O que isso quer dizer? Quer dizer que depende muito da semana que você está concorrendo ali, quem mais que está concorrendo com você. Pode ser, por exemplo, que o primeiro lugar ele tenha vendido 110 mil cópias em uma semana e o segundo lugar tenha vendido 50, tenha vendido 20. Porque pode ser que o primeiro ele seja assim, um sucesso estrondoso de vendas e não tenha mais nenhum ali que esteja concorrendo
com um número tão elevado de vendas. E pode ser que você esteja numa semana em que não tem nenhum que tá vendendo esse tanto assim, e que o primeiro lugar ele vendeu 15 mil ou 20 mil cópias. Então, é muito relativo. Pode ser que o primeiro lugar, ou os outros lugares, né, eles vendam muito, assim, 50, 60, 70 mil cópias, ou pode ser que seja bem menos. Então, quando você vê lá que um livro, ele foi classificado como, esteve na lista de mais vendidos do New York Times, por exemplo, não quer dizer necessariamente que ele tenha vendido muito, 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 muito. Então isso também tem que ficar claro quando a gente está pensando nessas listas. E se um autor, por exemplo, entrou com um livro dele em 10º lugar na lista de mais vendidos do New York Times, ele pode usar esse título pro resto da vida dele e dizer que ele é um autor que esteve mais na lista de mais vendidos do New York Times. Outra coisa para se levar em conta é que pode ser que um livro ele seja muito bem vendido, mas ele nunca entre na lista de mais vendidos do New York Times. Por quê? Porque ele vende muito ao longo do tempo. Ele vende, assim, sei lá, 1000 cópias por semana. Ele nunca vai entrar na lista do New York Times, mas ao longo do tempo ele vai ser muito bem vendido, só que ele não vai entrar na lista. Agora a gente pode pensar, será que essas listas elas são realmente um indicativo de qualidade do livro? Então eu acredito que essas listas elas são um ótimo indicativo do que está fazendo sucesso entre os leitores. Mas não necessariamente o que está fazendo sucesso entre os leitores é o melhor. Nem sempre o que está vendendo mais, o que está fazendo sucesso é o melhor. É isso, gente, não tem como. Essas listas elas são ótimas para a gente ter uma noção das coisas, mas elas não são indicativo de qualidade. Não necessariamente são um indicativo de qualidade. Além disso, a lista do New York Times, por exemplo, ela não leva em consideração os e-books gratuitos. De certa forma, o status de best-seller está se tornando menos relevante nesta era de e-books, aplicativos e downloads digitais. Um e-book gratuito baixado 100 mil vezes em uma semana pode ser considerado um best-seller? Segundo o New York Times, não, mas com certeza ele deve ter sido um dos livros mais lidos da semana. A longo prazo, isso importará muito mais. A lista do New York Times, ela não leva em consideração os e-books gratuitos, né? E a gente sabe muito bem que e-book gratuito faz muito sucesso. Então, independente de ele ter sido comprado ou não, ele provavelmente vai ser um dos livros mais lidos ali durante aquela semana. O áudio, eu acho que também não entra na lista do New York Times. Se não me engano, posso estar enganada, mas eu sei que tem algumas outras listas dessas que eu citei aqui que não levam em consideração os áudios. Além disso, tem outra questão que essas listas, elas não são livres de serem fraudadas. Inclusive, já tiveram casos de fraudes ocorrendo lá nos Estados Unidos de pessoas que compram os próprios livros para tentar aparecer lá na lista do New York Times, pensando que isso vai ser meio que uma estratégia de marketing. Com o livro dela aparecendo lá na lista, isso vai acabar impulsionando mais ainda as vendas desse livro. Pode acontecer, né, gente? Tem casos que já foram constatados e eles realmente viram, teve fraude, essa pessoa comprou os próprios livros para tentar entrar na lista. Mas quantas vezes isso já deve ter acontecido sem eles nem terem ficado sabendo, sabe? De uma forma um pouco mais sutil, não tão escancarada. Então também é importante manter isso, né? Ter isso em mente. A lista do Times, né? Do New York Times, também reflete o fato de que, como todas as listas, é uma tentativa desesperada de impor ordem e significado a um sistema caótico e amorfo. Todo mundo que trabalha na indústria editorial concorda que é fisicamente impossível contabilizar todo e qualquer livro vendido nos Estados Unidos em uma única semana. Entretanto, independente disso, exigimos que grandes revistas tentem fazer exatamente isso, semana após semana. E depois usamos os resultados para decidir quais livros comprar, adaptar em filmes e transformar em grandes eventos culturais. Aqui, o que a gente está falando, né? Como quase tudo no ser humano, assim, no mundo, a gente quer organizar, quer colocar as coisas em caixinhas, quer dividir, quer categorizar. Eu que sou bióloga, a gente vê muito isso dentro da biologia, tipo, não, porque espécie é isso aqui é todo mundo do mesmo gênero, isso aqui é todo mundo da mesma família, e a gente quer categorizar as coisas, dividir, entender o mundo e fazer isso, só que as coisas não são preto no branco, sabe, gente? Estudando biologia eu percebi que, por exemplo, uma espécie, é porque são indivíduos que conseguem se cruzar e gerar descendentes férteis.
E os híbridos, que conseguem, os indivíduos que, de espécies diferentes que reproduzem e geram um indivíduo, né, que consegue se reproduzir. Isso acontece, gente. Acontece. Porque as coisas não se encaixam assim, desse jeito, nessas caixinhas. No mercado editorial, é o que está sendo dito aqui. A gente tenta, né, a gente cobra, a gente quer essas listas de mais vendidos, a gente gosta de ter essas informações, assim, de saber, nossa, qual foi o livro mais vendido? Qual é o livro mais vendido no mundo? Eu já pesquisei isso várias vezes. Qual é o livro mais traduzido? Qual é o livro mais vendido? Lista de 100 melhores livros já publicados? Sendo que isso é muito relativo, gente. A venda até que não, só que aqui o que é a questão? Como eu disse lá no começo, eles tentam em uma semana, computar os livros vendidos nos Estados Unidos inteiro, gente, no país inteiro. Isso é impossível, é impossível. A não ser que você tenha um sistema realmente que todo mundo que vende livro bote lá quantos livros vendeu, que não existe. E aí a gente vê como reflexo desses livros que são categorizados, né, que saem nessas listas, eles ganham mais notoriedade, os autores ganham mais notoriedade, vão ser os autores que vão ganhar mais dinheiro e que isso vai influenciar diretamente os livros que são traduzidos para outros países, que vão chegar aqui no Brasil, os livros que vão ter seus direitos comprados para virarem adaptações e os livros que a gente vai tornar deles um acontecimento cultural. Vai passar a fazer parte do BookTok, das referências, das frases, das roupas. Porque isso acontece, gente. A gente vê isso. Crepúsculo, Jogos Vorazes, Harry Potter. Muito da cultura pop atual vem da literatura. Muito, muito mesmo. Então a gente não pode ver essa influência das listas de mais vendidos e também das redes sociais como uma coisa trivial, porque não é. A gente tá vendo aí cada vez mais adaptações literárias, né? Livros sendo adaptados, virando filmes, virando séries, porque, gente, faz sucesso. A galera consome, vira meme, vira conteúdo, vira camiseta, vira produto. A questão toda é que essas listas, elas ditam tendências. Por mais que a gente saiba internamente, assim, acho que a maioria das pessoas saiba isso, né? Que é só mais uma lista, assim como a lista de filmes mais assistidos de 2023, 2024, filmes mais bem avaliados, livros mais bem avaliados, livros mais bem votados lá, por exemplo, o Goodreads, que tem uma premiação também todo ano, né, de melhores livros do ano, e outras várias premiações. A gente gosta disso, gente. A gente gosta de ter essa categorização, essa classificação, é um desejo humano de ver as coisas ranqueadas, o melhor, não sei o quê. Mas a gente sabe conscientemente que não são ditadores do melhor. Não é porque é mais vendido que é melhor. Não é porque um filme foi mais assistido que ele é o melhor filme já feito. Não é porque um livro ganhou o prêmio lá do Nebula, ou o prêmio Locus, o prêmio Hugo, o prêmio Goodreads, que ele é o melhor livro. Ele ganhou um prêmio. A gente deu essa etiqueta para esse livro, né? A gente categorizou ele, esse livro é o melhor livro de 2023 no Goodreads. Conscientemente a gente sabe, gente, que isso é só mais uma categorização. Mas você saber isso conscientemente é diferente de você não se deixar influenciar por isso. Essas listas, por mais que elas não sejam um indicativo de qualidade, elas ditam tendências, porque a gente vê o melhor livro de 2024 de acordo com o Goodreads. Dá vontade de ler, gente. Tem nome, tem influência. Ainda mais hoje com as redes sociais, a gente vê que tá todo mundo lendo, todo mundo falando, e aí você tem um amigo que leu e falou que gostou, tem um influencer super legal que você acompanha que falou que gostou também. Você vai fazer o quê? Você não vai ler? Você vai ficar com vontade de ler, gente. É impossível você não ter esse pensamento, não ficar com vontade de ler. E aí vira uma bola de neve quando você vê, estourou. E aí vende muito. Por quê? Porque tá todo mundo falando, porque tá todo mundo comprando e você não quer ser a pessoa que vai ficar de fora daquela tendência. Porque quem fica de fora tá perdendo, entendeu? Não consegue discutir sobre aquele assunto. Você quer estar por dentro dos memes, das conversas, dos comentários, dos vídeos no TikTok, da comunidade que, sei lá, é fã e fala daquele livro. Você quer fazer parte também daquilo. Se é, por exemplo, um livro que você também gostou. Tudo isso tá emaranhado aí nessas discussões de qualidade e consumo e influência.
E no caso dos influencers, né, dos criadores de conteúdo, é uma coisa que eu vejo muitos criadores falando e é uma coisa que eu sinto também, que quando você não fala daquele livro que tá todo mundo falando, você perde oportunidades, porque é o que tá dando visualização, é o que tá trazendo gente pro seu perfil, é o que a galera quer consumir. Porque, por exemplo, eu li a Cotar, mas eu li bem tarde, li, sei lá, ano passado. É uma comunidade gigantesca essa série de livros. É muita gente, tem muito meme, muito vídeo, muito comentário, muita gente que gosta, que fala sobre, tem muito conteúdo sobre aquilo que eu consumia e não entendia nada. Assim, consumia de vez em quando, não entendia nada. E eu li porque eu queria entender e queria fazer parte, sabe? Eu queria também estar dentro daquela comunidade. Mesmo que sejam livros que eu sei que não são as obras-primas melhores feitas já desse universo. Então eu acho que as redes sociais, elas têm tomado esse lugar de influência que o New York Times, ele ocupava até poucos anos atrás. Com relação à real influência que essas listas têm no comportamento de consumo, eu acredito que ainda é muito importante, ainda é muito relevante, principalmente lá nos Estados Unidos, né? Que é da onde vem mesmo essas listas. Os autores, eles ainda sonham em aparecer nessas listas de mais vendidos, principalmente do New York Times, mas o espaço realmente da influência de que livro vai ser comprado, as redes sociais tomaram esse espaço. A maior parte dele, porque o BookTok, o Instagram, o YouTube, né, as pessoas que falam de livros, elas conseguem influenciar muito mais diretamente assim o consumo, porque a gente tá aqui diretamente falando com você, falando, olha, esse livro é bom por isso, isso e isso. Ou porque tá todo mundo falando, também tem isso. A gente consegue se conectar muito mais pessoalmente com a pessoa que tá aí do outro lado, e por isso eu acredito que a gente consegue influenciar muito mais fortemente a decisão de compra de uma pessoa, do que ela simplesmente ver um livro lá, que saiu na lista do New York Times, em primeiro lugar, mais vendido, e uma sinopse. Só que é um livro que você não vê ninguém falando nas redes sociais. Você vai comprar? Só de ver um livro lá, que saiu numa lista de mais vendidos, ou alguma coisa assim, dificilmente vai fazer com que eu compre na minha decisão de compra. Mas eu não sou todo mundo, nem todo mundo pensa igual a mim. Então pode sim. E ainda é uma ferramenta muito importante de influência sobre o que está sendo consumido e também influenciando, como eu já disse, no que vai ser adaptado e no que vai ser comentado, né, dentro até das redes sociais, que acaba influenciando, né? Então é isso, gente. Essas eram as discussões que eu queria trazer pra vocês. Se vocês tiverem qualquer coisa pra adicionar, pra comentar, deixem aí nos comentários. Se vocês discordam de alguma coisa que eu falei, se vocês concordam, o que mais vocês têm de pensamentos aí na cabecinha de vocês. Eu acho que tem muito mais que a gente pode destrinchar com base principalmente nas redes sociais, eu acho. Então eu acredito sim que o New York Times, por causa do seu histórico de influência ao longo dos anos, do seu prestígio, ele ainda é sim, ela, né, a lista, ainda é uma lista muito importante, mas tem perdido cada vez mais a sua influência. Claro que eu tô falando isso aqui tudo, gente, de um ponto de vista de uma brasileira que mora aqui no Brasil, local onde essas listas, elas nunca realmente foram um acontecimento, sabe? Você vê ali que é um best-seller New York Times na capa do livro, tá, mas eu acho que aqui no Brasil não tem tanto essa influência. Eu acho que a influência maior, o prestígio maior, é lá nos Estados Unidos, obviamente, porque é uma lista de lá. Só que é o que vai influenciar com que esse livro chegue aqui no Brasil, ele seja traduzido e chegue aqui. É uma das coisas, né, que vai influenciar. E é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, um pouco mais denso, talvez, um pouco mais de opinião minha também, conversando um pouco mais com vocês, deixa um like pra eu saber se vocês gostam, se vocês têm alguma indicação também, algum conteúdo que vocês querem ver por aqui, deixa aí nos comentários. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa as notificações, tem vídeo novo toda semana. E é isso, gente. Até a próxima.